pessoal, seja muito bem-vindo ao Me Converti e Agora, a série que te ajuda a dar o próximo passo na jornada de fé. Se você acabou de se converter ou talvez já esteja caminhando há algum tempo e ainda se pergunta: qual igreja devo seguir? Existe diferença entre ser protestante e evangélico? Então, esse vídeo é para você. Essa é uma dúvida super comum e totalmente válida. E hoje vamos desmistificar tudo isso de um jeito simples, claro e o mais importante, sem nenhum julgamento, para que você possa tomar sua própria decisão com paz e sabedoria. Afinal, aqui no canal nosso lema é a Bíblia como fundamento, Cristo como centro. Então, deixa já o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Para começar, vamos direto ao ponto. Protestante ou evangélicos são a mesma coisa? A resposta é: depende do contexto. Mas vamos entender a história por trás desses termos. Então vamos entender o que é ser protestante. O termo protestante é mais antigo e tem uma origem bem específica, lá no século XVI. Ele nasceu da Reforma Protestante, que foi um movimento gigantesco que revolucionou o cristianismo na Europa. Foi liderado por figuras como Martinho Lutero, João Calvino e outros reformadores. Naquela época, esses cristãos protestaram contra certas práticas e doutrinas da Igreja Católica Romana, que, segundo eles, se distanciavam dos ensinamentos originais da Bíblia. O objetivo não era criar uma nova religião, mas reformar a igreja de volta aos fundamentos bíblicos. Então, ser protestante é estar alinhado com os 5 princípios dessa reforma. Sola Scriptura, onde a Bíblia é a única fonte de autoridade em questão de fé e prática. Isso significa que as doutrinas e práticas cristãs devem ser baseadas exclusivamente nas Escrituras e não em tradições, dogmas ou interpretações humanas. Solo fide, somente a fé. A salvação é recebida unicamente pela fé em Jesus Cristo e não pelas obras ou méritos humanos. A fé é vista como um dom de Deus e a justificação diante de Deus é concedida através da fé na obra redentora de Cristo. Solo gratia, somente a graça. A salvação é um ato de graça de Deus, um favor imerecido concedido ao ser humano. A graça divina é vista como a única causa da salvação. E não há nada que o ser humano possa fazer para merecer ou alcançar a salvação para os seus próprios esforços. Solo Christus, somente Cristo. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e a humanidade e a única fonte de salvação. O protestantismo rejeita a mediação de santos, sacerdotes ou qualquer outra figura religiosa, afirmando que Jesus é o único caminho para Deus. E quinto, soli Deo glória. Glória somente a Deus. Toda glória deve ser dada somente a Deus e não a qualquer ser humano ou instituição. A vida cristã deve ser vivida para a glória de Deus e tudo que é feito deve ser direcionado para este propósito. Até me emocionei. Sob essas 5 solas, sob esse guarda-chuva do protestantismo, encontramos diversas denominações mais tradicionais que surgiram diretamente desse movimento ou de seus desdobramentos. Por exemplo, os luteranos, presbiterianos, metodistas, batistas e as suas vertentes protestantes. Agora vamos para o termo evangélico.
Embora muitas vezes usado como sinônimo de protestante, especialmente no Brasil, ele tem uma ênfase um pouco diferente e um histórico mais recente. Evangelho significa boa nova, e o termo evangélico se refere diretamente à mensagem central do cristianismo, a salvação pela fé em Jesus Cristo e a necessidade de compartilhar essa boa nova com o mundo. Por isso, a evangelização é um pilar forte. O movimento evangélico, como conhecemos hoje, ganhou força a partir do século XVIII e XIX, com grandes reavivamentos espirituais. A ênfase aqui é na experiência pessoal de fé, na necessidade de uma conversão genuína e de um relacionamento vivo com Deus. É sobre a fé que transforma a vida e se manifesta no dia a dia. Muitas das igrejas que chamamos de evangélicas no Brasil hoje se encaixam perfeitamente nessa descrição e pertencem a essa família evangélica. Desde denominações mais antigas, como as Assembleias de Deus, a Congregação Cristã no Brasil e até denominações mais contemporâneas, como as igrejas neopentecostais. É importante notar que todas essas igrejas evangélicas são, em sua essência, protestantes, pois aderem ao princípio da reforma, Bíblia como autoridade e salvação pela fé em Cristo. A diferença é que o termo evangélico destaca mais a ênfase na experiência pessoal, na conversão e na missão de espalhar o Evangelho. E quais os pontos de convergência? O que nos une? Perceberam que há uma sobreposição? Na verdade, a grande maioria das igrejas evangélicas são protestantes. Ambas compartilham os pilares fundamentais da fé cristã. Sola Escritura, somente a Escritura. Solo Fide, somente a fé. Solo Gratia, somente a graça. Solo Christus, somente Cristo. Soli Deo Glória, glória somente a Deus. Esses são os fundamentos que unem a vasta maioria das igrejas que se identificam como protestantes ou evangélicas. Elas creem no mesmo Deus, em Jesus Cristo como Salvador e na Bíblia como a palavra inspirada. E é aqui que nosso lema desse canal ganha ainda mais força, que é a Bíblia como fundamento e Cristo como centro. Ok, se temos tanto em comum, onde estão as diferenças ou as ênfases distintas? Geralmente, elas aparecem em aspectos como história e tradição. Algumas denominações mais protestantes, como os presbiterianos e metodistas, podem dar maior valor à tradição e liturgias mais formais, herança de séculos de história. Já muitas igrejas evangélicas, especialmente as pentecostais e neopentecostais, tendem a ser mais focadas na experiência do Espírito Santo, na liberdade de culto e em uma liturgia mais dinâmica e espontânea. ênfase doutrinária. Em algumas igrejas, a pregação pode ser mais focada na doutrina e na teologia aprofundada. Em outras, o foco pode ser mais na experiência pessoal com Deus, milagres, curas e prosperidade. E isso não significa que uma é certa e a outra errada. Apenas são ênfases diferentes dentro da mesma fé cristã. O formato de culto também pode ser diferente. Você pode encontrar desde cultos mais formais, com hinos tradicionais, liturgia definida, horário para começar e terminar, até cultos mais vibrantes, com palmas, manifestação do Espírito. E é importante entender que essa diversidade é rica.
Não há um modelo melhor, mas sim um que se alinha mais com a sua busca e com a forma como você sente que pode se conectar melhor com Deus. Bom, chegamos à parte mais importante. Como você que se converteu e está buscando a igreja certa? E a resposta é: não tem. Mas tem alguns princípios fundamentais para você encontrar. E o primeiro deles é: ore e peça direção. Comece conversando com Deus. Peça a Ele para te guiar, para abrir os seus olhos e o seu coração para o lugar que Ele preparou para você. 2. Analise a pregação e os ensinamentos. Uma igreja saudável prega a Bíblia de forma fiel. Observe se os ensinamentos são centrados em Jesus Cristo, na salvação pela graça, e se promovem um estilo de vida de amor, santidade e serviço. 3. Observe a comunidade. Uma igreja não é só um prédio, é gente. Procure por uma comunidade onde você se sinta acolhido, onde haja amor, cuidado, onde as pessoas vivam o que pregam, onde você possa fazer amigos e crescer. 4. Visite as igrejas. Não tenha medo de visitar algumas igrejas diferentes. Assista a alguns cultos, converse com as pessoas, sinta o ambiente. O importante é encontrar um lugar onde você se sinta nutrido espiritualmente. 5. Sem pressão. Ninguém pode escolher sua igreja por você. É uma jornada pessoal com Deus. Vá com calma, sem pressão. E confie que Ele te guiará. Espero que com esse vídeo eu tenha esclarecido as suas dúvidas e te dado um norte para a sua decisão tão importante. Lembre-se, o mais importante não é o rótulo da igreja, mas a sua fé em Cristo e a sua busca por crescer nele. Independentemente de você se identificar como protestante ou evangélico, o que importa é a sua caminhada com Deus e o compromisso em viver os princípios do Evangelho. Me conta aqui nos comentários, você já decidiu qual igreja seguir e como foi a sua experiência? Sua contribuição ajuda muito outras pessoas que estão na mesma jornada. Se esse vídeo te ajudou, por favor, compartilhe com seus amigos, sua família ou com alguém que você sabe que está passando por essa fase. Isso nos ajuda a alcançar mais vida. Obrigada por assistir, que Deus te abençoe ricamente nessa nova fase e até o próximo vídeo da série Me Converti e Agora.